sumiço misterioso, um homem mentalmente instável e um mistério que é um thriller bem psicológico. Fraturado, nova produção da Netflix. É boa ou é mais um filme que vai para aquela prateleira de produções ruins da plataforma de streaming? Eu vou responder isso para você agora. E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. A Netflix está investindo nas suas produções originais e mais uma chegou recentemente na plataforma de streaming. Eu estou falando de Fraturado, thriller psicológico que conta a história de um homem que está enlouquecido, ele está ensandecido à procura da sua esposa e da sua filha, que teoricamente teriam ido para uma sala fazer alguns exames, só que misteriosamente elas sumiram. Mas e aí, é bom mesmo o filme ou é ruim? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso te fazer um convite. Muito obrigada por ter chegado aqui e aproveita que você já está aqui, ó, e assina o meu canal. Não esquece de deixar o seu like já nesse vídeo. Além disso, bota o sininho para funcionar também, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão e possa vir aqui conferir logo de cara. Além disso, não esquece de me acompanhar lá nas minhas redes sociais. Estou no Instagram, no @RafaGomes, e no Facebook, lá no Flick Geek. Agora é hora do parecer de Fraturado, produção que traz Sam Worthington, que vocês conhecem muito bem lá da franquia de Avatar. E aqui ele é um pai desesperado que, após um acidente gravíssimo com a sua filha, acaba levando ela junto da sua esposa para um pronto-socorro que tem ali na Redondeza. Eles estavam em uma viagem de carro e, ao chegar lá, ele vai levar a sua filhinha para fazer alguns exames porque há uma suspeita de que ela quebrou o braço. Só que misteriosamente ela e a sua esposa acabam desaparecendo dentro do hospital e ali parece que ninguém está disposto de lhe contar o que de fato está acontecendo, com ele sendo forçado a entrar em uma caçada alucinante para tentar descobrir o paradeiro da sua esposa e da sua filha, à medida que ele começa a suspeitar que aquele mesmo hospital estaria trabalhando com o tráfico de órgãos humanos. A produção é dirigida por Brad Anderson a partir de um roteiro que foi escrito por Alan B. McCroy. E embora a direção seja um pouquinho simples, ela tem alguns breves momentos de destaque, principalmente quando tenta trabalhar um pouquinho mais a psique do protagonista. Naqueles instantes a direção fica um pouquinho mais madura, fica um pouquinho mais sinestésica também, fazendo com que a gente perceba a realidade ao redor do personagem, como se nós fôssemos exatamente ele, como se a gente estivesse enxergando tudo pela sua ótica. Nesses momentos a direção tem alguns pontinhos positivos porque ela se destaca, mas em geral é uma direção que não surpreende. Por se tratar de uma produção da Netflix que faz parte daquela leva abundante que eles têm feito justamente para poder criar a sua própria grade de programação que seja realmente 100% original, o filme não tem aquela mesma pegada que muitas das suas produções que já estão sendo cotadas para a temporada de premiações. Então, o filme não tem aquela mesma abordagem, mas em se tratando de uma produção pipoca, ele é um filme que no final das contas consegue funcionar muito bem. É como se fosse um filme bem típico de tela quente, só que com a qualidade um pouquinho menor daqueles que a gente costuma ver na tela quente, que muitas vezes traz produções de Steven Spielberg e de outros cineastas bem mais consagrados. O filme traz um thriller psicológico que justamente visa trabalhar a mente do personagem, fazendo com que nós nos tornemos tão confusos quanto ele mesmo. Então, conforme a gente vai acompanhando a trama a partir da sua ótica, isso é bem interessante porque a narrativa é toda contada pela ótica do protagonista masculino, vivido por Sam Worthington. Então, é claro que nós conhecemos toda aquela realidade por meio da sua própria percepção e é claro também que as nossas próprias conclusões acabam sendo tiradas a partir daquilo que ele vê ou que ele pelo menos acha que está vendo ou que ele considera ser certo ou errado. Isso é interessante porque dessa forma o cineasta meio que acaba enganando a audiência, levando a gente para um labirinto onde parece que não há saída e que a única saída é de fato sair da ótica do protagonista e começar a olhar toda a trama como uma espécie de narrador onisciente, onde a gente consegue, ou pelo menos
tenta compreender o que cada um dos demais personagens está pensando ou está querendo dizer, seja com a sua fala, seja com a sua linguagem corporal. Isso é legal porque acaba convidando a audiência para uma espécie de quebra-cabeça, faz com que você se envolva com a narrativa de maneira um pouco mais prática, efetiva e até mesmo envolvente, e nesse ponto o filme Fratura acerta bem sim. É claro que dos filmes da Netflix esse não é o mais espetaculoso, até porque tem muita coisa boa que a Netflix está produzindo e que está se destacando em grandes festivais de cinema, mas para puro entretenimento e puro divertimento, a produção realmente não vai deixar a desejar e vai fazer com que o seu papel realmente seja cumprido no final da trama. Você consegue se envolver com a história do personagem. Sam Worthington, ele tá fazendo um trabalho legal ali, você vê que ele tá se esforçando, não é a atuação do século também, mas ele consegue fazer você comprar a ideia dele, e isso é o mais importante. Porque por se tratar de uma produção que é realmente um thriller psicológico, é preciso convencer a audiência da ideia que você está tentando vender, né? Então, Sam Worthington, ele tá legal nesse sentido porque ele consegue fazer o papel que lhe foi incumbido, que é fazer com que a audiência seja tragada para a narrativa a partir da sua ótica, confiando nos fatos mediante a sua própria apresentação. Então, o filme funciona muito bem nesse sentido. A produção ainda traz Lily Rabe, que muitos podem não conhecer, mas ela possui uma história bem consolidada na televisão, na série de Ryan Murphy, intitulada American Horror Story. Eu gosto muito dela. Aqui ela tá num papel um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais suave. É um papel diferente do que a gente está acostumado a ver, e embora ela não apareça do começo ao fim do filme de maneira tão constante, a aparição dela é uma aparição muito boa e ajuda também a dar corpo para a narrativa, fazendo com que a audiência realmente cumpra a dinâmica familiar vivida por ela e por Sam Worthington. Produzir um thriller psicológico que faça com que a audiência seja realmente tragada para dentro da trama e que traga uma história que seja totalmente original não é uma tarefa muito fácil. Esse é o tipo de subgênero dentro do thriller que é um gênero bem difícil de trabalhar, porque é possível cair sempre na mesmice usando várias referências de outros filmes. E nesse sentido, Fratura realmente acaba falhando. Dentro do subgênero de thriller psicológico, o filme é um filme bem meia boca, é bem fraquinho. Você consegue perceber que a produção ela é feita de vários recortes de outros longas de grande sucesso e de grande prestígio desse subgênero. Então, Fratura não traz uma história que seja realmente inovadora, autêntica e inesperada. Depois de um determinado momento da produção, você começa realmente a juntar as pecinhas do quebra-cabeça, conseguindo também já prever até mesmo os minutos finais da produção. E esse é um dos grandes desafios de um thriller psicológico, é justamente driblar a percepção da audiência para fazer com que a trama do começo ao fim seja total e completamente surpreendente e inesperada. Fratura não é isso, mas é um filme que, se você não sabe muito bem o que assistir quando você entra lá na sua Netflix, é um filme que você pode pegar, que você vai se divertir, vai se envolver, vai conseguir ficar um pouquinho ansioso também ao longo do filme. Ele não vai deixar você na mão, mas é claro, não espere um filme do nível de Garota Exemplar e tantas outras produções do subgênero, que são filmes que realmente inovam no gênero e que conseguem fazer com que a audiência seja driblada, enganada e até mesmo convencida do começo ao fim daquela ideia que você quiser vender. Isso é que é realmente legal dentro de um thriller, é fazer com que você convença a audiência do começo ao fim, quase transformando ela numa marionete dentro da narrativa. Fratura não faz isso, mas se você não sabe muito bem o que você quer assistir na Netflix e não tá a fim de perder horas e horas zapeando na programação, que é realmente muito vasta, Fratura é uma escolha que não vai te desapontar. Mas vá preparado e não espere o thriller psicológico mais revolucionário que você já viu na vida. É isso aí, pessoal. Essa é a minha análise de Fratura, nova produção original da Netflix, que já está lá na plataforma de streaming. Se você ainda não sabe o que assistir, tá com um tempinho livre, aproveita e já confere essa produção. Você pode indicar ela para algum amigo também. E é claro, não esqueça de indicar esse vídeo também. E vá lá nas minhas redes sociais e me acompanhe lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima!